O momento em que Roman cruzou a porta do nosso apartamento com um molho de chaves na mão e aquele sorriso que só aparecia quando ele tinha feito algo questionável, soube que minha tarde acabará de tomar um rumo inesperado. 7 anos de casamento me ensinaram a reconhecer aquele brilho nos olhos dele, uma mistura de empolgação e culpa, como se já soubesse que o que estava prestes a dizer não seria bem recebido. Surpresa, meu amor, anunciou balançando as chaves como se fossem um troféu. Mamãe e nós vamos fazer uma troca de casas. Ela fica com o nosso apartamento no centro, e nós ganhamos o dela nos arredores de Moscou. Fiquei paralisada, a xícara de café suspensa no ar. Nosso apartamento? Não, meu apartamento. O imóvel que, por lei, era nosso desde o casamento, mas que na prática eu havia herdado da minha avó. Um espaço de 3 dormitórios com vista para o parque, avaliado em 15 milhões de rublos. Em troca ganharíamos uma comunalca decadente em um subúrbio distante, onde o transporte público passava uma vez por hora se é que passava. Roman, você perdeu a cabeça? Soltei, colocando a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Você acha mesmo que vou trocar meu apartamento por uma favela para idosos? Seu rosto se fecharam. Lena, por que você sempre exagera quando se trata da minha mãe? Ela é uma mulher sozinha, de 62 anos, e merece conforto. Além disso, para nós, jovens, é mais prático morar perto da natureza. Você não acha? Claro, a lógica era impecável, se ignorássemos o fato de que a natureza em questão era um terreno baldio ao lado de uma estrada esburacada, e que a tal casa de campo, da mãe dele não valia nem 1/10 do que ele pretendia me fazer abrir mão. Mas não era só isso. Eu conhecia aquele discurso. Aqueles argumentos ensaiados, repetidos como um mantra, não eram dele. Vinham de Ludmila Anatolievna, uma mulher astuta que há anos sonhava em pôr as mãos naquele apartamento. E agora, pelo jeito, havia convencido o filho a ser seu cúmplice. Os documentos já estão assinados? Perguntei, sentindo o nó na garganta crescer. Roman desviou o olhar. Bom, quase. Minha mãe disse que o notário resolve tudo rápido. É só uma troca justa. Justa? Repeti incrédula. Meu apartamento vale 5 vezes mais que aquele cortiço. Mas ela tem a Dasha, argumentou, como se isso fosse um trunfo. 600 metros quadrados de terra. No total sai quase igual. A Dasha. Um barracão inclinado com telhado de zinco enferrujado, que eu mesma havia visto uma vez por acidente. Um lugar que não valeria nem 1 milhão de rublos, mesmo em um dia de generosidade do mercado imobiliário. Roman, você tem noção do que está fazendo? Minha voz tremia. Está entregando um apartamento de 15 milhões por uma ruína. Dinheiro não é tudo, Lena respondeu, como se estivesse recitando um sermão. O importante é a família. Cuidar dos nossos pais. Sentei-me no sofá, as pernas fraquejando. Ele se aproximou, pegou minha mão. Leonidovna, pense bem. Minha mãe se sacrificou a vida toda por mim. Criou-me sozinha, abdicou de tudo. Agora que podemos retribuir, você quer negar isso a ela? Retribuir à custa do meu patrimônio, você quer dizer. Nosso patrimônio, corrigiu. Nós somos uma família. Então por que uma decisão tão grande foi tomada sem me consultar? Ele suspirou, como se eu fosse a irracional da história. Porque eu já sabia como você reagiria. Sempre faz isso quando o assunto é minha mãe. Era injusto. Eu nunca me opusera a Ludmila Anatolievna, apenas me recusava a deixar que ela ditasse as regras da nossa casa. Ela que nunca aceitara minha presença na vida do filho, que via em mim uma intrusa, uma ameaça ao seu reinado de mãe devotada. E o que sua mãe acha disso? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela apoia, claro. Foi ideia dela. É claro que foi. Antes que eu pudesse responder, o telefone tocou. Era justamente ela. Lenocha, querida, a voz doce como mel envenenado. Romocha já te contou o nosso plano, não é? Uma ideia maravilhosa. Maravilhosa para você, talvez, respondi seca. Mas por que, minha filha? Fingiu surpresa. Meu médico disse que preciso morar perto dos hospitais. E vocês, jovens, precisam de ar puro, de tranquilidade. Eu preciso do meu trabalho, dos meus amigos, da minha vida no centro, retruquei. Trabalho se arruma, amigos se fazem novos, desdenhou. Mas a saúde de uma mulher idosa, isso não se recupera tão fácil. Percebi então que Ludmila Anatolievna já havia previsto cada uma das minhas objeções. Tinha respostas prontas como um manual de negociação. E pelo tom dela, uma coisa era certa. Roman já havia prometido o apartamento. E se eu não concordar com a troca? Desafiei. Silêncio. Depois a voz dela mudou, ficando fria. Lenocha, como você pode fazer isso? Romocha já deu sua palavra. Você quer colocá-lo em uma situação difícil com a própria mãe? Era isso.
O jogo estava armado. Roman havia se comprometido sem me consultar, e agora eu era a vilã se ousasse dizer não. Quando desliguei, ele me olhou com ar de culpa. Lena, não fique assim. Minha mãe tem razão. Vamos ser mais felizes longe da agitação da cidade. Imagine só, uma horta, um cachorro, um lugar só nosso. Eu não quero uma horta. Nem um cachorro. Eu quero minha casa, cortei. Nossa casa, insistiu. Então por que a decisão foi só sua? Ele não teve resposta. No dia seguinte fui direto ao cartório. Precisava saber se aquela farsa já tinha ganhado forma legal. A notária confirmou, Roman havia dado entrada nos papéis, mas sem minha assinatura, nada poderia ser feito. Imóveis em regime de comunhão parcial exigem o consentimento de ambos os cônjuges, explicou. Respirei aliviada. Pelo menos por enquanto o estrago tinha limite. Mas o alívio durou pouco. Ao chegar em casa, encontrei Ludmila Anatolievna sentada no meu sofá, uma mala aos seus pés. Lenosha, olá, cumprimentou sorridente. Resolvi ficar uns dias com vocês, enquanto os documentos são providenciados. Assim já vou me acostumando com o bairro. Roman, ao lado, parecia um menino pego em flagrante. Lena, ela só veio visitar. Visitar com mala? Ironizei. Os uns dias viraram uma semana. Ludmila Anatolievna se instalou como se fosse a dona do lugar. Rearrumava os móveis, criticava a decoração, sugeria melhorias, como se já fosse a proprietária. Essas cortinas escuras deixam o quarto pequeno, Lenosha. Devíamos trocar por umas claras com florzinhas. Eu gosto das cortinas escuras, respondi firme. Mas é tão sombrio, insistiu. Ontem vi umas lindas na loja. Romosha, você não poderia comprar? E ele, é claro, anuiu. Sempre anuiu. Ela inspecionava cada canto, fazendo planos em voz alta. Essa parede aqui eu derrubaria. A cozinha poderia ser ampliada. O balcão vidrado. Até que não aguentei mais. Isso é minha casa. Não vou mexer em nada. Por enquanto ela sorriu serena. Em breve será minha. Só estou planejando com antecedência. Não será, declarei. Não vou assinar nada. Ludmila Anatolievna me olhou com pena. Leonidovna, pense nas consequências. Roman ficará tão decepcionado se você não apoiar a decisão dele. Homens não gostam quando suas mulheres os contradizem em assuntos importantes. Era isso. O ultimato velado. Ou eu cedia, ou seria a responsável por destruir a harmonia familiar. Mas dessa vez a escolha era minha. E eu não pretendia perder. Assuntos importantes? Minha risada foi seca, cortante. Que assuntos importantes? Essa propriedade é minha. É uma questão de família. E quem deve decidir somos eu e Roman, não você, que se acha dona de um clã onde eu sou apenas uma intrusa com data de validade. Os olhos de Ludmila Anatolievna se estreitaram, mas não precisei de mais palavras. Ela já havia me dado a resposta que eu precisava. Para os Vikrovis, eu nunca seria mais do que um apêndice temporário, um acessório conveniente enquanto servisse aos planos dela. E os planos dela, agora eu via com clareza, sempre giraram em torno daqueles 15 milhões de rublos esculpidos em tijolo e argamassa. Naquela noite, encurralei Roman na cozinha, onde o cheiro de café queimado misturava-se ao peso da traição. Roma, sua mãe me trata como uma estranha nesta família. Para ela, eu não tenho voz, só você. E sabe por quê? Porque eu não sou sangue Vikrovic. Sou apenas a mulher que, por enquanto, não atrapalha os esquemas dela. Ele suspirou, passando os dedos pelos cabelos como se a conversa fosse um fardo. Lena, você está exagerando. Minha mãe te ama. Não, ela me tolera. A verdade saía como lâmina. E só até o ponto em que eu não atrapalho. Você acha mesmo que é coincidência ela querer justamente meu apartamento, o único bem que eu tenho? Ela não quer morar perto de hospitais, ela quer um imóvel de 15 milhões sem pagar um copec, e está usando você para consegui-lo. Roman ficou em silêncio. Demasiado silêncio. Então, como um veredicto, solitou. E se ela estiver certa? Talvez devêssemos mesmo fazer a troca. Foi como um soco no estômago. Ótimo. Então que ela compre um apartamento no centro com o dinheiro dela. Ela não tem. A resposta foi automática, quase aliviada. Exatamente. Meus dedos apertaram a xícara até doer. Ela não tem 15 milhões. Mas tem um filho disposto a entregar minha herança de bandeja, já mastigada e temperada com sua lealdade cega. Ele não respondeu. Não precisava. A verdade já estava ali, nua entre nós. Se eu não tivesse herdado aquele apartamento, Ludmila Anatolievna nos teria oferecido, no máximo, um canto na comunalca dela. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Ludmila Anatolievna agia como se a casa já fosse dela,
Reorganizava móveis, recebia amigas para chás intermináveis sem sequer me consultar, espalhava seus pertences como marcas de território. Até que numa tarde seu teatro chegou ao limite. Ludmila Anatolievna disse, bloqueando seu caminho até a sala com um sorriso gelado. Você está aqui há uma semana. Não acha que já passou da hora de voltar para casa? Ela piscou, como se a pergunta fosse um insulto. Voltar? Mas eu vou morar aqui em breve. Por que me incomodar com mudanças desnecessárias? Porque você não vai morar aqui. Cada sílaba era uma martelada. Eu não vou assinar nenhuma troca. Nunca. O rosto dela se transformou. A máscara de doçura caiu, revelando o osso cru por baixo. Ah, não vai? Ela se levantou, invadindo meu espaço com a postura de quem já venceu. E você já parou para pensar no preço do seu nunca? Roman é muito apegado a mim. Se tiver que escolher entre nós duas, um sorriso lento, venenoso. Você realmente acha que ele vai escolher a mulher que destruiu a harmonia da família por causa de 4 paredes? Lá estava. O ultimato sem disfarces. Não era mais sobre o apartamento. Era sobre poder. Sobre quem, no final das contas, Roman obedeceria. Quando ele chegou naquela noite, contei tudo. Sua mãe me ameaçou. Disse que se eu não ceder, você vai escolher ela. Minha mãe não falaria isso. O tom era fraco, quase automático. Ela falou. E o pior é que você concorda. Meus olhos ardiam. Porque no fundo, você já escolheu. Já escolheu quando aceitou discutir essa troca sem me consultar. Lena, é só um apartamento. Não é só um apartamento. Minha voz ecoou pela sala. É o fato de que, para você, a opinião dela sempre vale mais que a minha. Sempre. Ele não teve argumentos. Porque não havia argumentos. Roman havia feito sua escolha muito antes daquele dia, quando permitiu que a mãe o usasse como ponte para roubar o que era meu. Na manhã seguinte, assinei os papéis do divórcio. Quando ele os viu sobre a mesa, seu rosto desabou. Lena, o que você está fazendo? Está destruindo nossa família por causa de uma propriedade? Olhei nos seus olhos, os mesmos que um dia juraram me proteger. Não, Roman. Estou salvando minha dignidade. Porque família se constrói com respeito, não com chantagens. E você? Uma pausa. Você já vendeu a sua há muito tempo.